arrepender. A porta aberta mostra que Deus está esperando um homem se arrepender. O problema é que muitos esperam a primeira gota do dilúvio acontecer, a primeira gota da tempestade chegar, para então ele buscar Deus. Gênesis capítulo 7, versículo número 1 diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Verso 16: E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como o Senhor lhe tinha ordenado, e o Senhor os fechou dentro. Amém? Pode ter pausa ao centro, glorificando. Glória a Deus. Santo nome do Senhor Jesus. Me alegrei muito quando o primeiro hino que a Erika cantou já falou sobre Deus fecha a porta, e também fala sobre livramento. E esse foi o tema que Deus tocou no meu coração, que Deus fecha portas. E aqui, nessa história, vocês conhecem muito bem a história de Noé, a história da arca, a história do dilúvio, que frequentemente nas igrejas, ou na verdade no dia a dia, ela é reduzida ao conto de fadas, ela é reduzida a um conto infantil, um conto fictício, mas na verdade ela é uma das mensagens mais sérias que fala sobre a soberania de Deus e o poder de Deus sobre a natureza, sobre o homem e sobre a sua criação. Essa mensagem fala grandemente com os irmãos a respeito da soberania de Deus para com o mundo. E também mostra que existe um certo momento em que a oportunidade ela se encontra com um limite, que a graça, a misericórdia, ela abre espaço, ela dá lugar para que a justiça e o juízo aconteçam. Há um momento em que a graça e a misericórdia permitem o juízo de Deus se manifestar. Foi o que aconteceu naquela história, naquela época. O mundo estava depravado, estava radicalizado pelo pecado, estava depravado pelo pecado. Aí o Senhor, ele se arrepende de ter feito homem e fala: não substituirá nenhuma pessoa, e eles farem chover, eles farem dilúvio. E aí ele olha para Noé e fala: entra tu, constrói uma arca, e entra tu e toda a sua família, e separa também um casal de cada espécie de animal, tanto o limpo quanto o impuro. Então, aleluia, a exposição do cenário deste ocorrido, da história de Gênesis 7, ela é um alerta, ela é um chamado para aqueles que brincam ou estão brincando de ser crentes, brincando de servir a Deus, porque é um convite. Deus, ele faz um convite no versículo 7: entra tu e a tua casa, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. O Senhor, ele só convoca aquele que é justo. O Senhor, ele olha para o homem, ele era pecador, mas mediante a graça ele é justo, justificados somos pela graça. É por isso que o Senhor nos escolheu, é por isso que o Senhor nos chamou. Aleluia. Diante desta geração, ele vê o justo, ele vê aquele que teme, ele vê aquele que busca. Aleluia. Ou seja, por 120 anos foi o tempo que Deus determinou para que o dilúvio acontecesse. Foi o tempo que Noé construiu a arca. Por 120 anos teve misericórdia e graça para todos. A misericórdia e a graça bradando. Eu imagino, Noé não foi apenas um construtor da arca, mas creio que ele foi um pregador do evangelho também. Imagina você, Noé, além de construir a arca, além de ver a sua família ali, além de juntar os animais para vir, casal de cada espécie, imagine ele pregando para seus vizinhos, imagine ele tentando buscar almas, salvar almas. Olha, o dilúvio está chegando, Deus vai manifestar o seu juízo. Imagine as pessoas zombando: não, está um sol aqui de meio-dia, e você vai falar que Deus vai matar todo mundo com dilúvio, com água, e as pessoas duvidando. Imagine ele construindo lá, martelando e pregando: Deus está trazendo juízo, Deus está trazendo renovo, Deus está trazendo
pessoas duvidando. A paciência de Deus, aleluia, a porta aberta da arca, ela representa a paciência de Deus, aleluia. A porta aberta da arca, a porta aberta da igreja representa a misericórdia de Deus, chamando, convidando, trazendo a nós, trazendo para o meio, para que ele encontre salvação. A porta aberta mostra a salvação, ela mostra a paciência, ela mostra que Deus espera o homem se arrepender. A porta aberta mostra que Deus está esperando o homem se arrepender. O problema é que muitos esperam a primeira gota do dilúvio acontecer, a primeira gota da tempestade chegar, para então ele buscar Deus. A primeira gota da tempestade chegar, aí ele começa a levar a sério o que Deus fala, aí ele começa a levar a sério aquilo que ele escuta na igreja, aquilo que ele aprende, aí ele começa a se apressar, quando já não há mais tempo, aleluia. Mas enquanto tem misericórdia e graça, sempre há tempo para entrar por essas portas e colocar suas cabeças embaixo do banco e buscar, e clamar, e suplicar pela graça e misericórdia do Senhor. Aleluia, Deus. Oh, aleluia. O convite não é para entrar quando se a chuva, mas é quando está sol, aleluia. É quando o sol está queimando, quando o sol está bem quente ali, você já está trabalhando, descansando, mas não, você está buscando, está firme, porque você passou por essas portas. Você foi convidado a estar no meio, a estar pelo lado de dentro da porta, pelo lado de dentro da arca, aleluia. A arca, a igreja, ela não é um bote salva-vidas, ela é um estilo de vida, ela é um caminho que você segue e não volta. É por isso que eu lembro que o pastor Renato diz que o significado de carregar a sua cruz é um caminho sem volta, porque quando o preso ele ia ao madeiro, ele nunca mais voltava pelo caminho que ele foi, era para ele ir, subir e morrer, mas aquele que subiu, ele ressuscitou e voltou, aleluia, aleluia. Então a arca não é um bote salva-vidas, não é para você chegar quando a emergência bate na porta, convidado a vir, quando está sendo chamado para vir. A obediência de Deus nos faz passar pela porta, aleluia. A obediência soberana do Senhor nos faz passar por essas portas, e aleluia, ter providência do céu. Glória a Deus. Também tem neste momento, além dos 120 anos de graça e misericórdia, leia comigo você o versículo número 4, por favor. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e disparei sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme tudo que o Senhor ordenou. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio veio das águas, veio sobre a terra. Noé entra na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas, dos dilúvios, dos animais limpos, dos animais que não são limpos, das aves de todo réptil sobre a terra. No versículo 10: e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ou seja, Noé, ele constrói a arca. Por 120 anos, a misericórdia existente sobre aquele povo. Agora, passando 7 dias, Noé já entrou. Ele tinha entrado antes, 7 dias antes, com a sua família, com os seus filhos e com seus gêmeos, com a sua esposa. Ele entra 7 dias antes, ou seja, um sol lá escancarado lá, nenhum sinal de chuva, e ele lá protegido, guardado, firmado, firme, e ele prevaleceu. Eles estão lá dentro da arca, e as pessoas lá fora olhando lá, ele ali, ó, eu tolo, está ali gastando tempo, está ali à toa. Mesma coisa era nos dias de hoje. As pessoas veem nós passando pela porta da arca e zombam de nós, olham o jeito que a gente busca, o jeito que a gente procura, que a gente busca a presença de todo o coração, e zombam de nós, riem de nós. Imagine Noé com a sua família lá, adorando, entoando um culto, e as pessoas olhando lá os tolos, olha ali, eu fazendo papel de bobo, mas ali o Senhor se agradando deles, esperando, pois o Senhor deu a ordem, entra, e eles entraram 7 dias antes, aleluia, e ainda por 7 dias a água se faria presente. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui temos duas coisas. A primeira, a falsa
segurança, pois Noé entra 7 dias antes da chuva começar e as pessoas pensando, ué, mas ainda não aconteceu o dilúvio, ainda não aconteceu a prova, ainda não aconteceu a tempestade, por que eles estão lá? Por que eles ainda estão buscando? Por que eles ainda estão firmes? Por que eles ainda estão ali orando, buscando, clamando, se ainda não aconteceu o dilúvio? Aleluia! É porque é muita soberba, porque o ímpio confunde a demora da justiça de Deus, achando que por demorar não existe, de nada está acontecendo agora, é porque não existe juízo. Mas o fato do Senhor demorar é porque o juízo será grande, porque aquele povo tinha deixado ao Senhor, aquele povo tinha deixado já o primeiro amor, aquele povo estava fazendo o que lhe apraz, e ali Noé estava fazendo a vontade do Senhor. Não, o fato de nada estar acontecendo agora não significa que as portas vão fechar. O fato de nada estar acontecendo no momento não significa que o juízo ainda acontecerá sobre aqueles que fogem na presença de Deus e aqueles que desobedecem a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Há um prazo determinado para a porta fechar. Aleluia. Glória a Deus. E aqui no versículo 16, leia comigo na parte B do verso. Como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor, o que ele fez? Fechou. Diga comigo, fechou. E o Senhor fechou. E o Senhor fechou. Aleluia. Ele fechou eles dentro. Não foi o inimigo, não foi os vizinhos, não foi aqueles que estavam escarnecendo, não foi as dificuldades, não foi o dilúvio, foi o Senhor que fechou. Mas primeiro espera eles entrar. Ele obedece, eles entram, aí Senhor ele vai e fecha a porta. Ou seja, quando você está no caminho, fazendo o propósito de Deus, aí ele fecha as portas que estão te levando para o abismo, aí ele fecha as portas que estão te abalando, aí ele vai guardar você, vai revestir você, vai mudar você, vai transformar você. Aleluia. Passando primeiro pela porta, e aí você espera, ele dá o sinal. Deus avisou, eles obedeceram. Aí assim que eles entraram, ainda que 7 dias antes, ainda que antes, às vezes a promessa vai demorar para chegar, mas você foi antes de qualquer um falar. Deus falou, você foi e ele cumpriu a promessa na sua vida. Aleluia. Não importa as dias, não importa a zombaria, não importa o escarnecimento, as portas, aleluia, que estão te levando para o abismo fecharão, mas há portas no céu, portas, aleluia, na presença de Deus abrindo na sua vida nesta noite. Glória a Deus. Ele fecha. E então aqui há uma inversão de papéis, pois nos 120 anos de misericórdia e graça, o Senhor ele se faz o papel de advogado. Ele está lá com os braços abertos, venha, entra. Noé construindo lá a arca, e o Senhor chamando, entra, vem. É igual aos dias de hoje. Deus chama, Deus convida. Você quer aceitar Jesus? Não, hoje não é o dia. Quer aceitar Jesus? Não, hoje não é o momento. Quer aceitar Jesus? Não, está cedo ainda não é o momento. Mas quando o momento em que a porta fechar, ele passa de advogado para justo juiz. Aleluia. Que ele reina e condena o pecado. Aleluia. Glória a Deus. Noé não fechou a porta, porque ainda que você esteja na obediência, aleluia, debaixo da soberania, ainda que você esteja dentro do propósito, você não tem o controle da situação, pois quem fechou a porta foi o Senhor. Quem fecha a porta, quem cumpre promessa é aquele que promete. Quem fecha a porta foi aquele que abriu. Aleluia, glória a Deus. Não foi Noé, não foi seus filhos. O Senhor esperou até o último momento, aí ele fecha a porta, porque quem está dentro da arca, quem está na presença, está selado, está guardado, está firmado. Agora quem está fora está excluído, porque teve tempo, ele chamou, foi chamado, os irmãos convidou, a família convidou, a mãe, o pai convidou, teve tempo, mas aí quando fechou a porta, aí eles quiseram ir atrás. A palavra diz que eles que bateram, Senhor, Senhor, eis que teu nome, não profetizamos, expulsamos demônios,
deixaste de fazer aos meus pequeninos, deixaste de fazer a mim. Aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele não negocia depois que um ciclo é fechado. Ele está chamando para uma nova aliança agora. Ele está te convidando para uma nova aliança neste momento, aleluia. Ele está chamando, pois Ele fecha as portas. Então essa é uma visão expositiva do verso, vendo com o lado da igreja, da porta da igreja. Agora vamos abrir a nossa visão para portas da vida, para portas gerais. Por que a igreja deve estar confortada e deve estar firme? A direção da igreja para com as portas que são fechadas. Primeiro, a primeira porta que Deus fecha é para preservar. O que falou, o Eliael falou, serve para livramento. Deus, Ele fecha as portas para livrar. Nem toda porta que fecha é o inimigo que está se levantando. Nem toda porta que está se fechando é o inferno que está se levantando contra mim. Não, é Deus que está te trancando na arca para que você não seja destruído pelo dilúvio. É Deus que está te guardando dentro para você não ser destruído fora. É melhor ser firme dentro do que ser destruído fora. Aleluia, glória a Deus. Então, aleluia. Se Deus fechou um negócio, se Deus fechou um relacionamento, aceite o livramento, pois isso é sinal de amor e Ele está preservando a sua vida. Aleluia, glória a Deus. A segunda porta que Deus fecha, aleluia, é para redirecionar você. E aqui fala de propósito. Eu olho para a palavra do Senhor e vejo Paulo em Atos 16, 6, 7, pois o Espírito Santo o impediu de ir. Aleluia. Às vezes Deus fecha portas regionais, Deus fecha as portas pequeninas para te dar portas maiores. Às vezes aquilo que o homem te rejeitou, Deus confirma no seu chamado. Aquilo que você foi zombado, aquilo que você foi maltratado lá fora, tentando conseguir lá fora, na presença do Senhor, Ele vai estabelecer um propósito, Ele vai crescer um ministério, Ele vai te levar para lugares para que o vídeo do Evangelho aconteça na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, amado, não gaste as suas forças tentando forçar a porta que Deus fechou, a porta que Deus trancou, porque depois daquela porta parece que ela é boa, parece que ela é de ouro, mas depois da porta é abismo, é solidão, é sofrimento. É por isso que Deus fecha. Onde Deus fecha uma porta, Ele está preparando um portal grande, um destino grande para você caminhar, para você persistir. Eu prefiro uma porta do céu aberta para mim, escancarada, do que milhares de portas na terra. Aleluia, Deus. E é para isso que o Senhor está te chamando. Ele está abrindo a porta do céu grande, grande na sua vida. E Ele está te chamando para que você passe. Aleluia, glória a Deus. Esse é o destino final. Glória a Deus, aleluia. E a terceira porta que Deus fecha é para amadurecer. E aqui fala de novos ciclos. Eu olho para a palavra de Deus e vejo o maná que cessou em Josué capítulo 5, verso 12. Algumas portas, elas fecham, pois você não pertence mais àquilo que está depois da porta. Às vezes Deus fecha algumas portas, alguns ciclos de amizade, alguns ciclos por aí, porque aquele lugar não te pertence. Você não aceita mais na roda dos escarnecedores, você não aceita mais na roda dos pecadores. Aleluia. O deserto acabou, o maná também. Porém, eis que na sua frente está uma terra prometida, esperando você entrar, esperando você passar. Não chore pela porta do ontem, não espere, não chore, não tente buscar aquilo que aconteceu, aquilo que ficou no passado, aquilo que ficou preso nas âncoras do passado. Foque na provisão das portas que Deus está abrindo. Lá na frente, Ele está abrindo a porta de provisão.
e abrir ele. Quem é digno? Ele olha, imagina ele olhando para os governos e não acha solução, ele olhando para os reinos e não acha solução. Aí quando ele está chorando, clamando, buscando, oh meu Deus, quem é digno? Quem é digno de desatar o futuro? Quem é digno de abrir o meu futuro? Aí o anjo ele fala aqui, ó, para de chorar, eis aqui o leão da tribo de Judá, ele está chamando a raiz de Davi, ele é digno de desatar os 7 selos, aleluia, ele é digno, glória a Deus. E eu concluo essa mensagem, coloca aí, Duda, por favor, em Apocalipse 3:7, o mesmo Deus que fecha a porta na arca, é o que diz, aleluia, e o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh glória a Deus. Você que está desatento, aleluia, o Senhor ele fecha portas que ninguém irá abrir. Se você passou por uma porta que só está te gerando sofrimento, que só está te gerando dor, que só está te gerando angústia, assim que o Senhor fechar, ninguém vai mais abrir. E aleluia, e Deus está abrindo portas grandes na sua vida, e o inimigo, aleluia, as provações, o inferno não poderá fechar, ele não poderá fechar a porta que o Senhor abriu na sua vida. Para quem está desatento, a porta da graça está aberta. Não espere o céu escurecer, não espere a chuva começar a chegar, não espere a tempestade chegar. Seja igual aos discípulos, a tempestade está lá, o barco pequeno, o barco pequenininho, o barco com a estrutura pequena, não cabe tanta gente, mas a tempestade balançando, o vento de um lado para o outro. Só que ao invés de gente falar assim, oh meu Deus, o que a gente vai jogar para esse barco aqui não coisar, para esse barco aqui não derrubar? Só que não tinha nada para eles jogar, para o barco não derrubar. Eles fizeram aquilo que você deveria fazer nesta noite. Ele olha para o mestre, ele acorda o mestre, aí o mestre vai lá e fala, homens de pequena fé, porque ele primeiro precisa te converter para depois ele fazer um milagre. Aí ele vai e acaba a tempestade, ele acaba a tempestade, tira os reinos, aleluia, glória a Deus. Resolva a sua vida para o advogado que é fiel, que é justo e que está te livrando nesta noite, glória a Deus. Então, para você que está aflito, se alegre com as portas que se fecharam, as portas que não levaram a nada. Se anime, se contente, pois foi o Senhor que fechou. Saiba disso, o Senhor fecha portas, sim, porque Ele abre a porta do céu, na minha e na sua vida. E o que ficou do lado de fora da porta que Deus fechou, não pode mais te afetar, nem te abalar. Fique em paz, fique calmo, fique em alegria, aleluia. Eu te pergunto, você está do lado de fora ou do lado de dentro da arca? Glória a Deus, aleluia. Bom é que o homem fique do lado de dentro, pois é o Senhor que fecha as portas. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Amém. Salve de palmas e as palmas. Vamos ao santo nome do Senhor.